com o pastor Herrildo Silva. Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em todos os corações que nessa manhã estão com a oportunidade de nos ouvir e de ser mais uma vez ademoestado pelo Espírito de Deus, apesar de ser um homem mortal, limitado que está falando, mas a Bíblia vai dizer que Deus deu dom aos homens, e aos homens que Deus levantou e capacitou com o dom que vem da sua glória, é para que o nome do Senhor fosse exaltado sobre a face da terra. Foi assim na vida de Elias, como a pastora Ivy estava falando, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Paulo, foi assim na vida de todos os discípulos e todos os homens e mulheres de Deus, que Deus tem levantado sobre a face da terra e que ainda irá levantar, para que o nome dele continue sendo glorificado na face da terra. Mas antes de ministrar a palavra de Deus, eu queria mandar um abraço muito especial e com muita alegria no coração para a irmã Glaubênia, ali na cidade de Morada Nova, não é isso, pastora? Na cidade de Morada Nova, né? Que ontem ligou lá para casa e estava cantando um hino muito espiritual para nós, através do WhatsApp, do celular. Que Deus abençoe poderosamente, porque nós conhecemos essa mulher bem antes dela conhecer a Jesus. E hoje conhecemos essa mulher após esse encontro com Jesus. E a transformação na vida dela tem sido uma coisa grandiosa e maravilhosa. E naquele momento que ela terminava de louvar e ouvia pelo telefone, ela agradecia a Deus em primeiro lugar, lógico, e também agradecia a nós pelo apoio e principalmente a pastora, que foi o canal usado para ser intercessora e também levar a palavra e o conhecimento da verdade ao seu coração através da amizade que elas desenvolveram. Que Deus te abençoe grandemente, Glaubênia, e que Deus possa continuar o grande projeto na tua vida e através da tua vida Deus possa ser glorificado nesse lugar em nome de Jesus, assim também na vida de todos aqueles que nos ouvem, na vida de todos aqueles que têm crescido através dessa programação, e eu já louvo a Deus por essa programação. E também faço uso das palavras da pastora Ivy. Continue orando por esse programa. Continue orando por esta emissora. Invista da maneira que você puder para que essa programação continue no ar e vidas sejam alcançadas para a glória do nome de Jesus. Quero mandar também um abraço especial para o povo ali de Vila Nova, que estão ali em Quixadá. O pastor Isaías, como eu disse para vocês na última vez que eu ministrei aqui na rádio, é o único pastor do Nordeste do Brasil e do sertão do Ceará que prega em inglês. É o único que eu conheço no sertão do Ceará que prega em inglês e as pessoas entendem e recebem a palavra de Deus. E também o pastor José, né, que nos ouve nessa manhã. Que Deus abençoe, saudade de todos vocês, justamente com a sua esposa, a pastora Silvana. Que Deus abençoe vocês também, que Quixadá e todo o sertão desse nosso Ceará e do nosso Nordeste, do Brasil inteiro, em nome de Jesus. Mas vamos para a palavra de Deus, que o tempo não nos espera. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinham lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Somente esses dois discípulos, somente esses dois versículos, queridos. Mas cada vez que eu me deparo com as epístolas de Paulo, eu me enriqueço muito no conhecimento, na fé e na alegria e na esperança. Quando eu olho para este homem e a maneira como ele se conduz perante uma realidade que para muitos seria um grande sacrifício, um grande desafio, e que tem levado muitas pessoas a desistirem no meio da caminhada, a abandonarem o evangelho, a desprezarem a cruz, a desvalorizarem o Calvário, em virtude das lutas que nós somos obrigados a enfrentar
para que venhamos entender que enquanto estivermos na face da terra, nós iremos padecer, nós iremos sofrer, nós iremos nos entristecer, nós iremos nos alegrar, nós iremos conquistar, nós iremos prevalecer, nós iremos prosperar, mas também iremos ser perseguidos, iremos ser confrontados, porque isso faz parte da vida do ser humano. Mas quando eu olho para o testemunho do apóstolo Paulo e a exposição do caráter de Paulo, demonstra esse grande testemunho, que era essa vida exemplar, que é essa vida mediante a fé, que leva esse homem a romper barreiras que poucos seres humanos da face da terra teriam a ousadia e a coragem e a alegria de Paulo em vivenciar esses momentos difíceis, cruéis, mas não impossíveis para aqueles que dependem de Deus. E Paulo vivenciou tudo isso para nos mostrar, querido, e nos fortalecer nesse percurso que nós temos para frente, que é possível sim vencer, não pelas nossas habilidades, força e conhecimento e talentos, mas na dependência de Deus. E Paulo, mediante essa circunstância, parece estar vivendo dentro de um palácio. Muitas pessoas não sabem, mas Paulo, quando redigia essa carta à igreja de Filipe, Paulo estava dentro da prisão. E Paulo, quando vai dizer que se regozijava muito no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança, Paulo ainda não estava liberto, mas Paulo recebia visita desses irmãos, Paulo recebia carta desses irmãos, mas a alegria desse homem contagiavam aos seus seguidores, contagiavam os filhos na fé, ao ponto deles desenvolver uma espiritualidade que lá na frente viesse resultar em uma grande conquista, em uma grande vitória, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E neste momento esses irmãos da igreja de Filipe enviaram condições para que Paulo continuasse a viver nesta prisão, e condições financeiras para que quando Paulo saísse dessa prisão, Paulo viesse se manter diante do seu ministério e continuar a jornada que Deus tinha traçado para a sua vida. E Paulo vai dizer: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo sabia, querido, que aqueles que são chamados jamais serão desamparados. Paulo confiava tanto em Deus que a sua fé não permitia duvidar do agir de Deus, independente de circunstâncias e de momentos. O que Deus está falando para mim e para você nesta manhã, que aqueles que foram chamados por Deus, Deus vai sustentar até o último minuto da tua vida aqui na face da terra. Porque o que Deus tem que fazer, Ele vai cumprir, para que você saiba que Deus te chamou com um grande propósito. E esse propósito, ele não vai ser frustrado enquanto Deus não honrar a tua fé em cima daquilo que Deus já determinou para a sua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. A virtude de Paulo aqui, queridos, é que ele coloca Deus acima de todas as coisas. Não tem como nós vencermos ou sobrevivermos diante dos desafios das lutas se nós não colocarmos Deus acima de todas as coisas. E Paulo coloca Deus acima de todas as coisas. Agora vocês imaginem se esses irmãos que tinham sido conquistados através dos sermões de Paulo, dos ensinamentos de Paulo, recebessem uma carta do apóstolo Paulo, esse homem murmurando pela situação, esse homem reclamando pelo momento atual que ele vivia e pelo desprezo que automaticamente ele sentia em meio a esta solidão.
como ficaria esta igreja ou esta cidade? Aprenda uma coisa neste dia: independente do que Deus permita você passar ou vivenciar, creia que Deus tem algo a fazer em cima daquilo que Ele permite, porque os propósitos de Deus nem sempre vão agradar as vontades da nossa carne, mas os propósitos de Deus é que nos levam a triunfar em cima de adversidades que muitas e muitas vezes são criadas para gerar a fé autêntica em cada um de nós. E a fé autêntica é a fé inabalável no caráter de Deus, quando nós não duvidamos, mesmo que venhamos passar por situações contrárias aos nossos desejos. Paulo enfrenta todo tipo de desafio, e no versículo 12 ele vai dizer: eu sei estar abatido, eu sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer nessa cidade. Veja que Paulo diz que está instruído, e Paulo não foi instruído por homens. Paulo tinha acabado de quebrar uma aliança com o judaísmo. Paulo vivia sendo perseguido, pulando de cidade em cidade, sendo açoitado, sendo preso, sendo simplesmente escarnecido por aqueles que eram também zelosos pelo judaísmo. E esse homem vai dizer que aprendeu, querido, a viver de qualquer maneira, porque ele foi instruído. De quem veio essa instrução? Com certeza não veio de sistema governamental, com certeza não veio de sistema humano, com certeza veio de um sistema celestial, através do Espírito Santo, que revela a este homem o trono de Deus, principalmente quando foi arrebatado ao terceiro céu. E esse homem começa a viver de uma maneira que, olhando aos olhos carnais, é sobrenatural você viver em meio a circunstâncias adversas, se alegrar, se regozijar, para que a sua fé não fosse abalada. Nessa manhã, nesse dia, Deus fala contigo: levanta-se agora deste cativeiro, porque o que Deus está permitindo tu passar é para que você possa conquistar aquilo que Deus já traçou para a sua vida. E nesse dia, não vão ser as frustrações em cima das expectativas que vão roubar de você a esperança daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus ainda irá fazer na sua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Paulo sabia que o final da sua caminhada era se apresentar a Roma, diante do imperador César. Eu não sei aonde Deus disse que você vai chegar, mas eu quero que você creia que você vai chegar aonde Deus já determinou para você chegar. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. O que você está passando, o que você está vivenciando, são momentos que Deus está permitindo para que você gere nessa caminhada legados que vão ficar na história, que vão ficar marcados na tua caminhada e serão usados no teu testemunho como fortalecimento para aqueles que não conhecem o Senhor, mas que virão a conhecer e vão glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo tinha tanta convicção, Paulo tinha tanta certeza do agir de Deus, do trabalhar de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus, que no versículo 13 Paulo vai dizer: porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Paulo não esperava nada de homem, Paulo não esperava nada de nenhuma cidade. O que Paulo queria, querido, era retribuir em gratidão o que Deus tinha feito por ele. Que neste dia você grave uma coisa no teu coração: a nossa gratidão é que demonstra o valor que nós temos pelo pago que foi preço por nós na cruz do Calvário. E Paulo tinha essa gratidão no coração, porque Paulo vivia uma cegueira espiritual. Paulo não tinha o conhecimento da verdade.
Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo maltratava, prendia e matava os discípulos do Senhor. E agora, Paulo está de outro lado, vivenciando uma nova etapa, que é um novo tempo na sua vida. Grave o que eu vou dizer para vocês, querido. Nenhum homem na Bíblia Sagrada, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, foi chamado da forma que o apóstolo Paulo foi chamado. Se você ler o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 15 e o versículo 16, quando Deus levanta um discípulo por nome de Ananias e ordena que ele vá orar pela vida de Saulo, e que Ananias naquele momento não entende, não quer aceitar, e Deus vai dizer: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar a minha palavra aos reis da terra, aos filhos de Israel. E naquele momento Deus vai dizer no versículo 16: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, o chamado de Paulo era sofrer pelo evangelho. E Paulo entendeu e aceitou a forma como Deus o chamou. O motivo que muitas pessoas sofrem na terra é porque não aceitam a maneira que Deus trabalha em suas vidas. Queridos, se Deus não me chamou para ser um homem rico, e Deus me chamou para ser um pastor, eu não posso ser confrontado todos os dias pelo fato de não ter abundância financeira. Mas eu tenho que me alegrar naquilo que Deus me revela, para que eu seja instrumento em suas mãos para glorificar o seu santo nome. Aquilo que Deus tem reservado para mim, Satanás não vai roubar. Mas aquilo que Deus não tem para mim, eu não posso gerar anseio e ansiedade, porque Deus nunca vai me entregar. Por isso que Paulo vai falar que aprendeu a viver contente com aquilo que ele tinha. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Que nesta manhã, nesse dia, você tenha convicção de uma coisa: o chamado de Deus na tua vida tem propósitos específicos. E as promessas de Deus, elas são infalíveis. Por isso que nesse dia, querido, um pedido eu faço a você: se alegre na presença de Deus. Não permita que aqueles que não têm conhecimento desta palavra, aqueles que não têm fé, aqueles que são prisioneiros de uma religiosidade falível, venham interferir na tua comunhão com o Espírito de Deus. É ao contrário. Essa comunhão, ela é individual. Mesmo que haja momentos de orar em grupo, de se congregar, que faz parte, é bíblico. Mas a comunhão com o Espírito Santo, ela é individual. É por isso que existe o avivamento. Porque cada um glorifica a sua maneira. E no final o nome do Senhor é exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesse dia você guarde essa palavra. E você possa viver acima de qualquer mediocridade. Para que você não seja derrotado pelas expectativas que você gerou em algumas áreas da sua vida, que até agora não veio acontecer. Mas que você não perca a sua fé. Creia e espere o tempo de Deus, que é o renovo de Deus para a tua vida. Porque, querido, depois que esse vendaval passar, depois que essa turbulência passar, você se prepare, porque vai chegar um novo tempo na tua vida. Pegando aqui o gancho da pastora, quando usou a vida do profeta, depois de Deus provar este homem, Deus levanta esse homem com uma capacidade incrível. O relato que a pastora falava está lá no capítulo 17 de 1 Reis. Mas você vê no capítulo 18 em diante, você vai ver a autoridade de Elias. Você vai ver esse homem passando por cima de 450 profetas de Baal. Você vai ver esse homem confrontando o rei Acabe. Você vai ver esse homem determinando algo, queridos, impressionante, em virtude da ousadia do Espírito de Deus na sua vida. É o que Deus vai fazer em você. Deus vai te levantar com uma capacidade tão grande, que homens irão duvidar, que até mesmo aqueles que fazem parte da seara de Deus não vão acreditar. Mas tu prossegue, tu entrega o recado,
Tu fala, porque Deus é que te vai respaldar neste momento em que muitos irão duvidar. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Essa viúva talvez fosse uma prova insignificante, mas o que Deus queria mostrar e falar para Elias é que aqueles que são chamados, Deus não desampara, ao contrário, Deus cuida. Deus cuida para que essa pessoa venha se encher de Deus, venha prosperar e o nome do Senhor ser glorificado. Paulo aqui nesse momento, querido, está fazendo um agradecimento a esta igreja. Grava uma coisa no teu coração. Independente de qualquer circunstância, nunca deixe de ser grato a Deus. Olhe para trás. Lembre-se quem você era e veja quem você é hoje. Quem você era não vai te trazer nenhum tipo de alegria, só remorso. Mas quem você é hoje gera novas esperanças para que você espere o tempo de Deus e o agir de Deus na sua vida. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Mas para isso, nós temos que agir como o apóstolo Paulo sempre agiu. Colocava Deus acima de todas as coisas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é uma tarefa comum. Mas quando a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé, a Bíblia está falando que essas pessoas vão viver na dependência de Deus. Que neste dia você creia que nesse momento o Espírito Santo está te recebendo aí aonde você está. Que o Espírito Santo está te visitando. Que o Espírito Santo está trabalhando no teu coração. Que o Espírito Santo está te renovando, querido. Porque você não vai desistir daquilo que Deus já traçou para você. Grave o que eu vou dizer para você, para que nós possamos finalizar. O verdadeiro campeão não é aquele que exibe seus troféus, mas é aquele que não desiste nunca. Fica de pé, fica firme. Deus vai responder o teu clamor e a tua oração, e Deus vai te honrar, mas é no tempo de Deus. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.